Nós lemos sobre andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, versículo 18. Lemos agora o fruto do Espírito, versículo 22. E o versículo 25 fala em viver no Espírito. Que o comportamento, andar, ser guiado, viver no Espírito, que o nosso comportamento seja governado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Este Espírito é o dom que Deus concedeu por meio da pregação da fé, isso que nós aprendemos com esta carta. Paulo, no capítulo 3, por 2 vezes, ele usa esta ideia, lembra esta ideia, se nós temos o Espírito Santo, se nos foi concedido, se nos foi dado o Espírito Santo, a ideia, a argumentação de Paulo é que isso aconteceu por meio da pregação da fé. É quando há pregação, quando há o anúncio da mensagem do Evangelho, quando nós cremos, essa mensagem que convida, que chama à fé, que convida a crer, a confiar. E quando nós confiamos, quando nós cremos, então nós recebemos o Espírito Santo. Ele vem como uma garantia de que somos de Deus, um penhor, como um selo. Ele é-nos concedido como marca de propriedade de Deus. Somos de Deus. Mas nós ainda estamos neste corpo. E a semana passada nós lemos as lutas que nós temos, que são lutas e é uma guerra com desejos que existem dentro deste corpo. É verdade que este corpo pode ter o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser humano, e também este corpo pode ter outros espíritos. E nós acreditamos que temos o Espírito Santo. Há pessoas que têm espíritos demoníacos, têm demónios a controlar e a dominar as suas vidas. Nós acreditamos que porque cremos em Deus, nós temos o Espírito de Deus a agir em nós, a nos ensinar, a nos capacitar a andar de uma forma digna, de um modo digno. É Ele que nos está a guiar a Cristo e ao caminho da vida. É Ele que produz em nós estas virtudes sobre as quais nós lemos e vamos ler ainda noutras passagens. É Ele que nos capacita a viver e a vida abundante, a vida verdadeira é o Espírito de Deus. Contudo, nós temos essa luta dentro de nós, das obras da carne, ou os desejos da natureza humana, com aquilo que o Espírito quer que seja produzido em nós ou por nós. São virtudes internas, são sentimentos, são desejos que nós temos, mas também coisas que nós praticamos, que mostramos, é o fruto. Mas temos aqui uma palavra importante. O versículo 22 começa com uma conjunção adversativa, o mas. Isso, obviamente, liga com o que está a ser dito anteriormente. Há aqui um contraste. O mas mostra o contrário. O porém mostra uma ideia diferente. O que vem atrás é a descrição dos nossos desejos, da natureza humana, que são desagradáveis a Deus e também às outras pessoas quando nós os manifestamos. Então vem o contraste com o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo produz numa pessoa, aquilo que ele pode produzir e que ele produz. E nós vamos então meditar sobre o fruto do Espírito, que na verdade é a natureza divina, é a essência divina. Estas características que estão aqui, nós vamos ver nas Escrituras, que são a descrição de quem Deus é a imagem de Deus. São características e desejos de Deus para aqueles que têm a sua imagem. E uma das primeiras passagens... Obrigado. Uma das primeiras passagens que eu convido os irmãos a abrirem ou acompanharem a leitura, ela vai estar também projetada, é Êxodo 34, versículo 6. Êxodo 34, versículo 6. Um pedido que Moisés fez ao Senhor, ele queria ver a glória do Senhor, ele queria ver o Senhor. E diz que, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor,
Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, apenas tendo visto parte de quem Deus é e da imagem que Deus tem, porque não era capaz de ver tudo, mas nessa passagem tem uma descrição de quem Deus é. E nós vamos ver que algumas palavras, algumas características são aquelas que são produzidas pelo Espírito Santo numa pessoa. Deus compassivo, compaixão, clemente, perdoador, benigno, longânimo, paciente, grande em misericórdia e fidelidade. Foi assim que Deus se revelou a Moisés. Quando Moisés pediu para ele se mostrar a ele, Deus mostrou-se a Moisés desta forma, com estes atributos, com estas características. O Salmo 25, versículo 6, nesta oração, o salmista diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Tu és bom, tu és bondoso, tu tens bondade desde a eternidade, ou seja, sempre foste bondoso. Sempre tiveste bondade. E este é o nosso Deus. Em Efésios 5, uma passagem paralela, ainda antes de Efésios 5, temos aqui Romanos 14, que fala do Espírito, mas se quiserem anotar, Efésios 5, versículo 9, fala do fruto da luz. É uma passagem paralela que tem a mesma expressão fruto, não é o fruto do Espírito que aparece em Efésios 5, mas o fruto da luz, que diz que consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Isto é Efésios 5, 9. Em Romanos 14, versículo 17, nós lemos que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus, as coisas de Deus, faz um resumo aí com 3 palavras: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, essa é a essência de Deus, a dimensão de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tiago capítulo 3, versículo 17. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É isto que vem lá do alto, vem de Deus. Isto vem do Espírito de Deus. Então são algumas listas com características que nós percebemos são coisas que vêm de Deus. Isto vem do alto, isto é o que descreve o nosso Deus. Esta é a natureza, é a essência divina, são características e por isso são desejos que Deus tem para aqueles que têm a sua imagem. Deus tem estes desejos para nós, que nós sejamos assim, como Ele é. Mas isto só é possível, como nós lemos em Gálatas 2, 20 e também em Colossenses 1, 27, quando Cristo vive em nós. Em Gálatas 2, 20, Paulo diz: Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. É esta fé, porque me foi pregada a mensagem de Jesus, a mensagem do Filho de Deus. Eu criei, eu tenho fé, por isso Ele vive em mim. E agora esse viver que eu tenho, esse viver que eu vivo na carne, é verdade que é uma luta, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. E em Colossenses 1, 27, nós lemos: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em nós, é o Espírito em nós, é a vida dele em nós. Esta é a mensagem. Nós não podemos produzir estas coisas por nós mesmos. São coisas divinas, são coisas de Deus. Nós até podemos, de certa forma, tentar falsificar por um tempo este tipo de característica, mas isto é intrinsecamente, para ser genuíno, é Deus a produzir em nós, que temos a sua imagem. Ninguém consegue, por si mesmo, com a sua força, ser desta forma, ser bondoso, ser justo, verdadeiro, ser puro por si mesmo. É Cristo em nós, Cristo a viver em nós. Essa é a esperança que nós temos, é a esperança da glória, como nós lemos nestas 2 passagens. Gálatas 2, 20, Colossenses 1, 27. E o fruto do Espírito começa com uma palavra que realmente resume quem Deus é. Porque Deus é amor, a Bíblia diz isso. O amor é
a manifestação de Deus. E todos os outros atributos aqui, todas as outras características, todas as outras virtudes que nós vamos encontrar, elas estão ligadas ao amor. Quando nós lemos a descrição do amor em 1 Coríntios 13, nós já vamos convidar os irmãos a abrirem nessa passagem, mas vemos que estão todas, essa descrição está muito ligada à descrição do fruto do Espírito. Mas uma das passagens mais importantes sobre o amor e sobre o amor como um fruto do Espírito que nos é concedido é Romanos 5, versículo 5. Nós podemos amar como Deus ama. Porque nós lemos que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É possível ter o mesmo amor de Deus por causa do Espírito de Deus. Então esta é uma passagem que diz que no fundo é paralela, ela explica como é que nós podemos amar como Deus amou, porque o Espírito é nos dado por meio da fé e nós podemos amar como Deus ama, porque esse amor é derramado no nosso coração. Mas é a descrição de 1 Coríntios 13, numa outra versão que nós não é a que mais usamos, mas eu tenho apreciado muito ler na nova versão transformadora algumas passagens. Eu vou ler esta passagem então nessa versão. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Por isso, Paulo diz aos irmãos de Éfeso e na verdade nós entendemos que é Deus a dizer-nos a nós também que lemos as cartas dirigidas às igrejas e nós, como igreja, entendemos que são palavras dirigidas a nós. Sede, pois, imitadores de Deus. É Deus que consegue produzir este tipo de virtude. É Deus que é paciente e bondoso. Então sejam imitadores de Deus. Tenham este tipo de fruto. Como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amar envolve entrega, envolve oferta, sacrifício. Então nós não podemos amar se nós não queremos sofrer. O amor sofre. Então, para amar, nós vamos sofrer. Porque Deus sofreu, porque amou e nós vamos sofrer. Esta é uma passagem que explica muito bem o que é este amor que aparece aqui como a primeira evidência do fruto do Espírito. Da presença do Espírito de Deus em nós, de Cristo em nós, dessa esperança gloriosa que nós temos. A segunda palavra é alegria. Alegria que pode ser traduzida por satisfação ou por prazer. Contudo, não é algo superficial. Alguém tentou explicar esta palavra à luz da Bíblia, usando esse recurso da teologia bíblica, entendendo o que é a alegria na Bíblia, a alegria do crente, a alegria de Jesus. Não está relacionada com as circunstâncias. Não é o tipo de alegria que nós sentimos quando algo de bom acontece na nossa vida. Algo que nós achamos que é bom. É uma alegria que não está relacionada com a mudança das circunstâncias. É uma alegria que não tem nada a ver com o facto de eu estar saudável ou doente, com dores ou aliviado, com o facto de eu estar sozinho no meio de uma multidão ou de um grupo que eu aprecio. Não está nada relacionado com o facto de se receber o suficiente em termos de salário, de recompensa ou não, com o facto de se ter comida suficiente ou não. Não tem nada a ver com o facto das circunstâncias serem positivas ou negativas. Não tem nada a ver com o facto de se ter ou não ter problemas na vida. Mas é uma alegria interior, uma alegria profunda que proporciona uma satisfação e um contentamento constantes.
Essa é a alegria cristã, essa é a alegria do Espírito Santo. Não tem a ver com circunstâncias. Mas uma das palavras nesta definição de alegria é contentamento. E é importante lembrar o que significa contentamento. Que tipo de satisfação e de prazer é este que esta palavra bíblica, espiritual, descreve? Bob Jones, um irmão que nos tem abençoado com vários livros na área do aconselhamento bíblico, continua a ensinar, um irmão que está vivo, tem ido ao Brasil várias vezes, está disponível para vir a Portugal também, um homem que tem o dom do ensino. Nós temos aqui alguns livros dele, um deles é sobre contentamento. E ele diz que contentamento é ter uma mente satisfeita em qualquer situação. É encontrar uma satisfação íntima somente em Deus e nas suas provisões, naquilo que Ele provê, que Ele dá à pessoa. É experimentar paz e confiança nele nos momentos de dificuldade. É desfrutar de modo consciente do facto de que Deus é bom, mesmo quando as nossas circunstâncias não são. Isso é contentamento. É pensar em Deus, é lembrar que Ele é bom. As minhas circunstâncias não são boas, pelo menos aos meus olhos. Aquilo que eu estou a viver não me agrada, mas eu conheço a Deus. Eu sei quem Deus é e Ele é bom. Isso gera prazer em mim, isso gera satisfação em mim, alegria. Ou deveria, se eu tenho o Espírito dele. Esse é o confronto que nós temos que fazer conosco. A nossa experiência de fé, se é que estamos na fé. Essa é a pergunta que Paulo faz em 2 Coríntios, no capítulo 13. O irmão Jeremiah Burwell, um irmão que viveu no tempo dos puritanos, foi considerado um deles, um dentre eles. Ele definiu o contentamento assim, desta forma. É aquela obra doce, íntima, silenciosa do Espírito, que se submete e deleita livremente na sabedoria de Deus e na sua disposição paternal em todas as situações. Deus é um Pai e Ele é um bom Pai. E Ele cuida de mim. Contentamento é o oposto da murmuração, da reclamação e da ingratidão. Isso é alegria. É alguém que aprende a rejeitar esse vício da murmuração, esse vício da reclamação e da ingratidão. A alegria do Senhor é a força do crente, é a força do povo de Deus. A alegria que pertence ao Senhor, ela é dispensada, ela é dada. Aquilo que deixa o Senhor alegre, Ele ensina, Ele dá, Ele dispensa, Ele oferece. Tal como o amor de Deus é dispensado, é oferecido, é derramado nos corações, também a sua alegria é fruto do Espírito. É fruto da presença dEle em nós. Assim, a alegria não se eleva nem se abate com as circunstâncias. Ela é fixa, ela é imutável, tal como Deus, o nosso Senhor, Ele é imutável. Ele não muda. Por isso, essa alegria, a alegria do Senhor, a alegria que é fruto da presença do Senhor em nós, também não muda. Esta palavra, alegria, neste contexto, ela refere-se àquela satisfação, àquele prazer que se baseia na realidade divina. É baseado em Deus. É pensando no Senhor, no reino dEle, não nas nossas circunstâncias. Não é olhando para nós ou para as nossas circunstâncias. É olhando para o Senhor. É pensando nele. É a realidade dEle. O que Ele fez, o que Ele está a fazer e o que Ele disse que fará, o que Ele prometeu que dará. O Senhor disse, o nosso Senhor, o Deus revelado, o Deus presente, o Deus homem, o Deus que andou na história, Ele disse, eu tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós. É possível ter essa alegria, a alegria de Deus. E por isso Ele disse coisas, Ele ensinou coisas. E é quando pensamos, ouvimos as coisas dEle, consideramos, guardamos em nós as coisas que Ele disse, que nós podemos ter esse gozo, essa alegria. E quando nós ouvimos o que Jesus diz, nós cremos, aí o nosso gozo pode ser completo. Nas coisas que Ele disse,
não nas nossas circunstâncias, não nos nossos desejos satisfeitos, mas a alegria vem de ouvir o que o nosso Senhor diz. É assim que nós somos alegres, de forma imutável. Não há variações. Podemos estar e ser alegres, independentemente das circunstâncias. A mesma alegria que o Filho possui na promessa do Pai, nós possuímos na promessa do Filho. Ele disse que daria. E em Isaías 53, versículo 3, nós encontramos o nosso grande exemplo, o Senhor Jesus, aqui profetizado pelo profeta Isaías 700 anos antes. Ele é o exemplo deste tipo de alegria. Ele que era um homem de dores e que sabia o que é padecer. Nós lemos em Hebreus 12 que ele suportou a cruz, que é o que está a ser descrito em Isaías 53, em troca da alegria que lhe estava proposta, não fazendo caso da ignomínia. Ele suportou a cruz para ter alegria, por causa da alegria, porque ele tinha alegria. Cristo é o modelo da alegria. Ele foi para a cruz com alegria, porque o sofrimento não vence a promessa de Deus, não anula a promessa de Deus. Na verdade, o sofrimento é o cumprimento da promessa. Faz parte da vida cristã sofrer. Assim, a alegria está ligada à nossa salvação eterna. O exemplo desta alegria é Cristo. Ele atravessou as profundezas da ira de Deus e manteve a sua promessa que dá verdadeira alegria. E Ele é o nosso exemplo. É Ele que nós imitamos. E Ele sofreu alegremente. Ele foi alegre. Ele é alegre. E Ele pode dar essa alegria. Então, o sofrimento é parte da promessa. Nós vamos sofrer e Deus sabe o que é que nos faz sofrer. O que cada um de nós precisa para aprender a obedecer, para ser aperfeiçoado. Em Hebreus 5, versículos 8 e 9, nós lemos esta linguagem aplicada a Jesus. Em Hebreus 5 nós lemos que Jesus, Ele foi aperfeiçoado. Ele aprendeu pelo sofrimento. Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. É o nosso modelo, para ser um exemplo para nós. Então nós vamos sofrer. Faz parte da promessa de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 8, referindo-se a Jesus, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas querendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. É ao pensar em Cristo que nós podemos ter esse tipo de alegria que também excede o entendimento. E aqui é uma frase bem portuguesa. Eu nem tenho palavras para dizer o quão alegre eu estou. Os portugueses gostam de mostrar sabedoria desta forma. Mostrar algo indizível. Eu não tenho palavras para dizer, para mostrar. Mas nós temos palavras no Evangelho. Palavras em Isaías, palavras em Romanos, palavras em João, do nosso Senhor, para mostrar que é a alegria dele em nós. Ele suportou a cruz, ele sofreu e fê-lo com alegria porque ele estava a cumprir a vontade e as promessas do Pai. E depois, tal como o amor, também nos é ordenado que nos alegremos. Somos ordenados a amar, mas também somos ordenados a nos alegrarmos. Filipenses 3.1 diz, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Em Filipenses 4.4 diz, alegrai-vos, isto é um imperativo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos, sejam alegres. Alegrai-vos no Senhor, sejam alegres. Nós somos ordenados a fazer o que somente o Espírito pode fazer. Ninguém com a sua própria força pode produzir esta alegria em circunstâncias difíceis, com dores, com tragédias a acontecer, com perdas financeiras, materiais, com perdas de saúde ou de entes queridos. Isto não é algo humano, meramente físico, isto é algo divino, é espiritual. É algo que somente o Espírito pode produzir em nós. Por isso, isto é andar no Espírito. Ser alegre é andar no Espírito.
é manter-se em sintonia com o Espírito, é ser guiado pelo Espírito, é viver no Espírito, é dar fruto, dar o seu fruto. Ser alegre faz parte da vida cristã. Ser crente, ser de Jesus. Outra palavra importante, paz. Tranquilidade. Ausência de devastação, de destruição da guerra. Harmonia, concórdia, segurança, prosperidade. Pode ser definida desta forma: o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo e por esta razão não teme, nada teme, não tem medo de nada e está contente com a sua porção terrena, seja ela qual for. Isto é ter paz. É o estado de bem-aventurança de homens justos e retos depois da morte. A verdadeira paz, a paz que nós teremos sem fim e eterna, essa acontecerá depois da passagem deste corpo. Por enquanto nós temos guerra. Nós vivemos essa luta dentro de nós contra o nosso pecado, contra o pecado de outros, contra a maldade que há no mundo. Ainda não temos aquela paz perfeita, mas nós já podemos ter uma paz divina dentro do nosso coração. Nós já podemos experimentar uma tranquilidade e nós queremos experimentar essa tranquilidade que vem da segurança de sermos de Jesus e de saber que ninguém nos pode arrebatar da sua mão. Que Ele, pela sua graça, nos sustém, nos agarra, nos segura, nos protege. O seu poder, Ele tem todo o poder. Não há ninguém que o possa derrotar. E Ele diz que nós somos dele, que nos comprou, que nos amou, que nos dá o seu Espírito, que nos marca como propriedade sua. Isto dá paz, isto dá tranquilidade. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu dou. Não a dou como o mundo dá. Não é a mesma paz que o mundo pode dar ou que os governos podem dar, fazendo acordos entre si, cessando armistício. Não é a paz do mundo, não é a paz como o mundo entende ser paz. É a paz dele, é a paz do Senhor. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Capítulo 16, versículo 33 de João. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Eu digo para que tenham alegria, eu digo para que tenham paz. De novo, essa ligação com a palavra dele. Quer ter paz? Ouça o Senhor. Quer ter alegria? Ouça o Senhor. Ouvir o ensino de Jesus, meditar no que Ele diz, no que Ele ensina, no que Ele revela. No mundo passais por aflições, não vos enganeis. Não sejam ingênuos. Não acreditem em mentiras. Sejam eles pregadores, pastores, gurus, sejam eles profetas. Se alguém disser que aqui no mundo não vai haver aflições, problemas, frustrações, é mentiroso. Porque Jesus, o verdadeiro, disse: no mundo passais por aflições. No mundo há circunstâncias difíceis. No mundo há coisas frustrantes, há coisas que nos chateiam e que nos entristecem e que tentam roubar a nossa paz e a nossa alegria. Mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. De novo, é pensando nele. Se nós queremos ter paz, nós temos que pensar no Senhor. Nós temos que considerar o que Ele fez. Nós temos que pensar na história da cruz, na mensagem do Evangelho. É pensando em Cristo que nós vamos ter paz. É ouvindo Cristo que vamos ter alegria. É sendo como Ele que nós vamos poder amar. E ser pacientes, longanimidade. Outra expressão do fruto do Espírito. Tolerância, constância, firmeza, perseverança. Uma palavra muito interessante que os ingleses, que na língua inglesa conseguem captar do grego, que nós não temos nenhuma palavra composta, nenhuma palavra portuguesa traduz tão bem esta expressão grega. Mas é como uma paixão, um ardor para sofrer de longa duração. É um sofrimento que dura muito tempo, mas a pessoa suporta esse sofrimento. A língua inglesa tem uma palavra que traduz bem esta expressão de longanimidade, um ânimo longo, uma vida, uma capacidade de suportar, de perseverar
por um longo período de tempo. Isto é paciência. É uma perseverança corajosa, sem desistir. Há uma outra ideia que é aplicada a Deus, que é a sua lentidão para punir pecados. Quando Ele é paciente, Ele não tem pressa em punir os pecados. Ele é paciente, Ele é longânimo. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, pensando em pecado, Paulo diz que lhe foi concedida a misericórdia. Ele diz, a mim me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal dos pecadores, e ele está a falar sobre pecado e as coisas más que ele fez, que Cristo evidenciasse, que Jesus Cristo evidenciasse a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ele foi muito paciente, muito longânimo com Paulo, com Saulo de Tarso. E ele também é conosco, ele tem sido conosco. É por isso que estamos aqui. É porque Deus tem sido longânimo conosco. Mas é Ele que pode, porque Ele tem essa longanimidade, é dele, pertence-lhe, é a sua longanimidade. Ele pode dar. O Espírito dele pode produzir em nós. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então o nosso Senhor, Ele dá-nos exemplos de pessoas que no passado foram longânimos, foram pacientes. E nós aprendemos com Jesus, mas aprendemos também com Saulo, Paulo. Nós aprendemos com Jeremias, aprendemos com Jó, nós aprendemos com aqueles do passado. Tiago capítulo 5, versículos 7 a 11. Sede, pois, irmãos pacientes, até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Nós temos exemplos de pessoas que foram pacientes, os profetas. Mas tem aqui uma ilustração do lavrador que espera com paciência, o fruto. E por isso nós precisamos aprender a ter essa paciência, a esperar. Esse tipo de fruto. Se nós cremos na pregação, o Espírito está em nós, Ele vai produzir esse fruto. Nós vamos ser pacientes. Até a vinda do Senhor. Porque é isso que nós aguardamos. Quando pensamos em Jó e a minha tendência, é quando eu penso no fim que o Senhor lhe deu, é pensar nas riquezas, nos filhos, na prosperidade material. Só que, na verdade, quando nós lemos o fim do livro de Jó, o fim de Jó, vamos ao último versículo de Jó, nós lemos assim, então morreu Jó velho. Isto não é o fim que nós esperávamos ter e que nós esperamos ter. Não é este tipo de fim que Tiago está a querer lembrar aos crentes para serem pacientes e esperarem que vão morrer velhos. E acabou tudo. E morreu velho. Não é morrer que nós estamos à espera. Morrer como Jó morreu, velho e farto de dias. Não é esse o fim que nós queremos. É verdade que nós lemos nesse capítulo que o Senhor mudou a sorte dele quando ele orava pelos amigos, porque ele se importou com outros e orou pelos outros. E nós lemos que o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes ele possuía. É verdade que nós lemos que ele recebeu muitas coisas materiais da mão do Senhor. Mas nós lemos o testemunho de Jó no versículo 5 do livro de Jó, no capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir falar, só de ouvir.
mas agora os meus olhos te veem. E na verdade este é o fim. Este é o fim de Jó, porque é o fim que nós também aguardamos e ansiamos. É esta consciência que Jó tinha no versículo 2, que ele diz: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se eu estou nas circunstâncias que eu estou, é porque é plano de Deus. Porque ninguém pode frustrar o plano de Deus. Ele quis que eu passasse por isto. Que eu estivesse aqui onde eu estou. Que eu fosse como eu sou. Deus quis, por isso eu estou aqui. Eu sou dele, se eu sou dele, eu estou onde ele quer que eu esteja. Eu sou aquilo que ele quer que eu seja. Ainda não sou aquilo que eu serei um dia. Eu sei que Deus quer que eu seja mais parecido com o Filho dele. Mas ele tem planos. E ele vai terminar a concretizar, ele vai concretizar esses planos, ele vai fazer essa obra. Mas ele é paciente e tem sido paciente connosco. Ele tem sido longânimo connosco. Ele não nos tem punido conforme nós merecemos a punição. Ele que é um Deus santo e nós cantamos que Ele é santo, santo, santo. Ainda assim, Ele permite que estejamos onde nós estamos. Com tantas fraquezas e limitações. Ele já podia ter acabado com todos nós. Mas ainda assim, Ele traz-nos a lugares como este. Para lermos este tipo de história. Para meditarmos neste tipo de passagem. E lembrarmos de Jesus, ainda é paciente e longânimo conosco. Quando Jó entendeu o que entendeu, ele diz: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Fruto de arrependimento. Quando alguém pensa em Deus e considera Deus, tem esta mesma atitude de arrependimento. E de olhar para si e dizer como Jó: eu abomino-me. Não é a mim que eu devia amar realmente. É a ti, porque eu te contemplo, eu vejo. E nós lemos no versículo 9 que o Senhor aceitou a oração de Jó. Ele aceitou. E o abençoou e mostrou-se. E Jó pode dizer: eu vejo-te, agora eu vejo-te, Senhor. Porque este é o fim. A Bíblia, quando aponta para o fim, não diz que nós vamos ter muitas coisas, muitos bens. A Bíblia, quando aponta para o fim, nos dá um vislumbre do nosso fim. Em Apocalipse 21, por meio de João, diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este é o fim. O fim é ver o Senhor, é estar com Ele, é habitar com Ele, é Ele habitar conosco. Este é o nosso fim, é estar com o Senhor e poder dizer: agora eu vejo-te, eu vejo a tua glória. Agora eu conheço-te. Eu sei quem tu és. Este é o fim que nos aguarda. E Jó teve esse fim. Ele pôde ver o Senhor. Talvez alguns vão chegar a essa cidade com lágrimas nos olhos, com pranto, com dor, com muito sofrimento. Algumas pessoas chegam à eternidade em grande angústia e agonia. Mas Deus é soberano. E ninguém pode frustrar os seus planos. Se Ele quiser que algum de nós entre na eternidade dessa forma, Ele há de nos capacitar a ser fiéis até à morte. A ser como Jesus. E a suportar a dor, o sofrimento até à morte. Ele é fiel para isso. Ele tem essa capacidade. Mas eu queria destacar esta última parte aqui do versículo 4. As primeiras coisas passaram. Quais são as primeiras coisas? Amigos, irmãos, irmãs, ovelhas, camelos, boas, filhos, filhas, cônjuge. Coisas que passam. Estas coisas passam. Porque Jó teve tudo isso. Mas isso passou. Isso passa. Estas são parte das primeiras coisas que passarão. Amigos,
irmãos, irmãs, ovelhas, camelos, bois, jumentos, euros, ouro, casas, carros, terrenos, filhos, filhas, cônjuges. Tudo isso passa, são primeiras coisas. As primeiras coisas passam. Aquilo que é visível, aquilo que nós experimentamos, tocamos, compramos e vendemos e fazemos alianças e acordos, isso vai passar. As primeiras coisas passaram. Se a tua alegria vem apenas destas coisas, das riquezas, da comida, dos amigos, da família, tu és um infeliz. Se a tua alegria está baseada nestas coisas, nas primeiras coisas, tu és infeliz e serás infeliz. Não é este tipo de bênção que nós cristãos aguardamos. Não é ter mais coisas, não é ter mais filhos, não é ter mais casas, mais riquezas. Não é isto que nós aguardamos. Nós aguardamos pela cidade santa, pelo tabernáculo de Deus. Nós aguardamos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós esperamos. Ele está vivo porque Ele ressuscitou e Ele voltará. Ele virá para nos buscar e para nos levar para Ele, para nós vermos a sua glória e para vivermos com Ele para sempre e sempre e sempre e poder dizer: agora os meus olhos te veem. Esse é o fim que nós temos que desejar, porque esse é o fim que nós teremos, não há outro. Se somos do Senhor, este é o glorioso fim, é isto que nós precisamos aprender a desejar. É por isto que nós esperamos pacientemente, é por isto que vale a pena esperar, é por isto que é digno esperar. Esta é a nossa esperança, a esperança mais digna e mais certa que irá concretizar-se. É isto. Se nós esperamos outras coisas, não é garantia que vamos ter. Bênçãos materiais, não é garantia que vamos ter. Muita saúde, muita vitalidade, muitos momentos de prazer com os nossos queridos, não é garantia que vamos ter. Se a nossa alegria está baseada nessas coisas, nós somos infelizes. Se nós esquecemos da ressurreição, do reino eterno, da nova Jerusalém, do tabernáculo de Deus, da presença de Deus, de poder ver Deus, se nós não aprendemos a valorizar essas coisas, se nós não valorizamos, nós não vamos ser felizes. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus tem guardado para nós. Benignidade, outra evidência do fruto do Espírito. Pode ser traduzida por gentileza, amabilidade, cordialidade, benevolência. Uma pessoa gentil, uma pessoa amável, uma pessoa que quer o bem dos outros e que trata bem os outros. Em Tito capítulo 3, versículos 4 e 5 diz: quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, é Ele que é benigno, é Ele que sabe transmitir essa benignidade. E fez isso por meio de Jesus, por meio da cruz. Foi o nosso Salvador, o seu amor que se manifestou. É Ele que pode fazer de nós pessoas gentis, pessoas amáveis, pessoas boas, bondosas. Porque bondade é outra expressão. Pode ser traduzida por gentileza também, mas por integridade ou retidão de coração e vida. É ser genuinamente bondoso para com os outros. Querer o bem e fazer o bem é o fruto da luz. Há pouco mencionamos Efésios 5, 9. O fruto da luz, alguém que conhece Jesus, alguém que tem o Espírito Santo, é bondoso, é justo e é verdadeiro, é íntegro e quer andar na verdade, quer falar da verdade, procura a verdade. Segundo aos Tessalonicenses 1, 11 e 12. Por isso não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. É assim, ao mostrar a benignidade, ao mostrar a bondade de Deus, que nós honramos e glorificamos o nome dele. Anotem ou abram em João capítulo 15, o versículo 2. Alguns versículos em João 15 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto,
Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele quer ver fruto. Ele quer ver resultado da nossa relação com Ele. Versículo 5 diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Fruto de bondade, de gentileza, de amabilidade para com os outros. Versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Quando alguém mostra bondade, está a dar glória a Deus. Deus está a ser mostrado na vida daquela pessoa. A benignidade e a bondade de Deus está a ser percebida na vida daquela pessoa. Então nós devemos desejar isto cada vez mais e mostrar isto. E deixar que o Espírito Santo se mostre em nós e através de nós, em atos de benignidade e de bondade, de gentileza para com os outros. Fidelidade, convicção da verdade de algo, confiança e fervor santo, lealdade, o caráter de alguém em quem se pode confiar, uma pessoa confiável. E, obviamente, isso está associado à fé. A palavra é a mesma que traduz no Novo Testamento a ideia de crer no Senhor, de ter fé. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, nós lemos que ele escreveu àqueles que obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E então ele diz que a fé ela é preciosa e que alguém obtém essa fé quando ouve acerca de Jesus Cristo. E é isto que nos torna pessoas confiáveis. É porque temos fé em Deus. Nós cremos, nós acreditamos que Deus existe. Nós tememos o Senhor. Nós respeitamos Deus. Nós sabemos que Ele existe e que Ele vê cada um dos nossos atos, comportamentos, cada uma das nossas intenções, cada um dos nossos desejos. Ter fé ajuda-nos a nos tornarmos confiáveis. E como Jesus, mansos. Mansidão é uma evidência do Espírito de Jesus em nós, de humildade, de gentileza. Como nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 10, eu, Paulo, vos digo pela mansidão e benignidade de Cristo. A palavra é a mesma que aparece aqui em Gálatas, aparece lá em 2 Coríntios 10. Se há alguma mansidão verdadeira, genuína, ela é de Cristo, ela pertence a Cristo. Uma outra palavra que está associada e que pode ser traduzida desta forma por gentileza, por suavidade no trato. É Jesus que é assim, é Jesus que exemplifica este tipo de atitude. Em Mateus 11, 28, nós lemos o Senhor Jesus a dizer, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Esta palavra é sinônimo da outra que nós lemos em Gálatas e em Coríntios, que diz ser manso é ser gentil, é ser suave, é ser meigo. Então fica bem a meiguice, fica bem a gentileza entre nós, mas também para com os outros sermos gentis. Assim estamos a imitar Jesus. E por fim, o domínio próprio, que pode ser traduzido por temperança, autocontrolo. É a virtude de alguém que domina os seus desejos e paixões, especialmente os apetites sensuais do corpo. Alguém que domina o seu próprio corpo, os seus desejos físicos. 1 Coríntios 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Se há pessoas que são capazes de dominar os seus desejos por causa de um prémio, de uma coroa corruptível que vai passar, faz parte das primeiras coisas, são bens materiais e vai passar. E se há essa possibilidade de um atleta se dominar, é o mesmo verbo que aparece, é a mesma palavra que aparece como fruto do Espírito, é usada aqui para descrever a atitude de um atleta, de um desportista. Então, se há a possibilidade de um atleta, não é de um crente, se dominar, quer dizer que o crente tem mais do que a obrigação de se dominar. Porque ele não tem apenas uma coroa corruptível para ganhar.
Ele tem uma coroa incorruptível, ele aguarda uma grande recompensa. E mais, ele tem o poder de Jesus nele. Tem o poder do Espírito Santo nele. Este verbo traduz a ideia de se controlar, de ser continente, de ter a capacidade de conter, de se autodominar, de se abster daquilo que é prejudicial à saúde. Porque, como nós lemos em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 até ao 11, pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E a natureza divina é isso, de andar no Espírito, é de ser guiado pelo Espírito, é dar o fruto, é mostrar o fruto do Espírito, é viver no Espírito. São coisas espirituais e isso é ser participante da natureza divina. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Porque o fruto importa. Dar fruto importa. E Deus quer que nós mostremos esse fruto. No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Porque estas coisas são baseadas na palavra de Deus que é fiel, no próprio Deus que é fiel. E, portanto, no tocante a estas coisas, nós devemos ter confiança e falar, porque nós cremos em Deus, como Paulo disse a Tito, os que têm crido em Deus, que sejam solícitos na prática das boas obras, que façam o bem, que exerçam estas virtudes, que pratiquem o bem. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Contra estas coisas não há lei. Não há nenhuma lei contra estas virtudes divinas. Estas são as coisas que nos tornam recomendáveis, como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus. Estamos a servir a Deus, estamos a fazer o que Deus nos mandou fazer. Na muita paciência, fruto do Espírito, nas aflições, sofrimento, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Estas coisas acontecem no Espírito, é em Cristo, é andando, vivendo no Espírito. Por isso, ele diz aos irmãos de Colossos, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade e humildade, de mansidão e de longanimidade. Imitem os profetas, imitem os apóstolos, imitem Jesus. Precisamos imitar. Isso é revestirmos-nos. É dar espaço ao Espírito Santo para produzir o que Ele sabe e pode produzir. Há pouco referimos que é possível que a velha natureza falsifique alguns dos aspectos do Espírito Santo, da presença, do fruto do Espírito. Mas a carne nunca pode produzir o fruto do Espírito. Quando o Espírito produz fruto, Deus recebe a glória. E o cristão muitas vezes nem tem consciência
de que está a agir de forma espiritual ou piedosa. Mas quando a pessoa está a agir na carne, a tentar fazer o bem no esforço na carne, ela fica orgulhosa de si mesma e satisfaz-se apenas quando os outros a observam e a elogiam por isso. Ela só fica satisfeita por fazer o bem se tiver público, se tiver uma plateia, se tiver o louvor, os elogios dos outros. A obra do Espírito é tornar-se mais semelhante, tornar-nos a nós, ajudar a tornarem-se mais semelhantes a Cristo. Para a glória de Deus, não para o louvor dos homens, para o elogio das pessoas. Por isso, o versículo 26 já introduz um próximo ponto, a vanglória. Precisa ser corrigida em nós, mas nós vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Que o nosso comportamento seja governado pelo Espírito. Isto é, pelo dom que Deus concedeu por meio da pregação da fé. Que o nosso comportamento seja governado pelo Espírito. Que Ele seja verdadeiro Rei das nossas vidas. E nós vamos cantar para reconhecer que Ele é Rei. Para dizer que a Tua graça me encontrou como eu sou, mãos vazias, mas vivo em Tuas mãos. Pelo que Jesus fez e pelo que o Espírito está a fazer.